deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, criaturinhas. Tempo e espaço. Quando é que vocês acham que começou a se discutir essa ideia de liberdade? Porque quando acabou a Idade Antiga, isso aqui é a Idade Antiga, galera? Sim ou não? Qual que é o período que vem na sequência, que eu me esqueci? Idade Média. Na Idade Média existia liberdade? Ou era uma sociedade conservadora, dominada pelo misticismo, pela igreja, onde o poder estava nas mãos do senhor feudal? Era uma sociedade de ordem, gente. Não tinha nem possibilidade de você passar de uma classe para outra. Tinha lá a galera do alto clero, tinha aqueles que tinham os privilégios e lutavam, eram os nobres, e aí tinha aqueles que trabalhavam. Tinha os camponeses, mas a maioria eram chamados de quê mesmo? Muito bem, de servos. Então, aí depois da Idade Média, né, quando supera essa Idade Média, vai começar a se transformar a partir do século XI, né, do século XII, temos o Renascimento comercial, o Renascimento urbano, aí surgiu uma classe social que vai modificar a história da humanidade. Qual é essa classe social? Muito bem, a burguesia. Então surge a burguesia. E aí essa danada dessa classe social, que até hoje fica gritando e exigindo o quê? Liberdade. É aí que a gente pode começar a discutir essa questão do liberalismo. Da forma com que nós conhecemos hoje, não, né? Então, a partir do século, podemos dizer assim, a partir do século XV, nós podemos dizer que surge e se consolida o capitalismo na Europa. Então nós podemos dizer assim, quando nós falamos de liberalismo, é um pensamento que vai ser retomado em que período? Esse pensamento liberal vai ser retomado aqui, ó, nesse período chamado de Idade Moderna. Alguém se arriscaria aqui a me dizer os séculos da Idade Moderna? Sim ou não? Século 1453, tomada de Constantinopla, 15. Revolução Francesa, 14 de julho de 1789, século, muito bem, século 18. Então temos aqui, ó, o liberalismo vai ser o pensamento que surge na Idade Moderna. Aí esse pensamento liberal começa a ter os seus fundamentos a serem elaborados ainda no século 17. Tá? Então o liberalismo ele vai surgir aqui, ó, um dos grandes ícones em nome do pensamento liberal aqui no século 17, responsável, inclusive, né, por ser o representante do pensamento liberal em alguns movimentos como as revoluções inglesas. Lembra da Revolução Gloriosa? Já ouviram falar? Então a Revolução Gloriosa da independência dos Estados Unidos. Esse cara é conhecido como pai do liberalismo político. Quem é esse cara? Já ouviram falar dele? Então, quem é o pai do liberalismo político? Um cara chamado John Locke, tá? Então, Locke é o pai do liberalismo político. Então, o que o Locke ele vai dizer? Locke vai dizer o seguinte, que o governo monárquico é um governo legítimo. Por quê? Porque o poder emana da sociedade. Essa sociedade atribui poder a um determinado governante, que no caso vai ser o rei. Porém, esse rei, quando não atende às expectativas, quando ele não faz nada para atender os interesses da população, essa mesma população, essa mesma sociedade tem o direito de fazer o quê? De derrubá-lo. Certo ou errado? Então, ele passa a defender a ideia, né, dessa autonomia, dessa soberania popular. É aqui então, gente, quando na Idade Média, no início da Idade Moderna, o rei, ele toma o poder e ele passa a ter poderes que eu esqueci, como é que chama? Absolutistas. Vem um cara e diz, o absolutismo não é legítimo, ele pode até governar, mas de acordo com os interesses de quem? Da sociedade, tá? E aí então, galera, quando chega no século XVIII, a burguesia, tá?
que já havia se desenvolvido ao longo dessa Idade Moderna, vai criar um novo mundo, e esse novo mundo vai possibilitar o desenvolvimento de uma forma de pensar que vai alavancar o pensamento liberal como um todo. Qual é essa forma de pensar que surge no século XVIII na França? De uns caras que disseram assim: viemos para iluminar as trevas da ignorância, no qual o mundo havia mergulhado por conta do misticismo da igreja e por conta do absolutismo dos reis. E isso, iluminismo. Então aqui, ó, o iluminismo é o que nós vamos ver surgindo aqui no século XVIII, principalmente onde? Na França. Qual é o conceito básico do pensamento iluminista? O conceito básico do pensamento iluminista é: a razão que supera o misticismo é o guia infalível para o progresso. Além da razão, eles passam a defender a ideia de que todo homem é um ser livre. Então, o conceito de liberdade, atribuindo a liberdade como um direito natural. Por quê? Todo homem, ele nasce livre. Quem é que diz que o outro homem é um servo? Quem é que diz que você é um escravo? Quem é que diz que tais direitos são válidos para mim e para você não? Quem é que estabelece as regras, criaturas? O próprio homem. Mas isso não é justo. Por quê? Porque eu não sou diferente de você. Aí você vai falar: você é japonês. Pois é, né? Mas teoricamente, né? Teoricamente, todos somos iguais, tá? Então, independente de você ter nascido amarelo, branco, negro, tá? Se você é cristão, se você é muçulmano, não interessa. Todo homem, ele nasce livre. Então, razão e liberdade norteiam o pensamento iluminista. E é então, nesse mesmo século XVIII, que eu vou até fazer diferente, vou puxar aqui, ó, uma outra seta. É nesse mesmo século XVIII que nós vamos ver o quê? Que nós vamos ver o desenvolvimento, né, de uma forma de pensar liberal que se estende para a economia e é válida até os dias de hoje, e que condena todas essas práticas absolutistas e mercantilistas do século XV até o século XVIII, que é o liberalismo econômico. E o liberalismo econômico tem como grande ideólogo um escocês chamado Adam Smith. Tá? É a partir então do século XVIII que nós vamos ver o pensamento liberal ganhando força, tá? Tornando-se a ideologia da burguesia. E a partir desse momento, então, nós podemos dizer quais eram os principais alvos dos iluministas e dos liberais. Os principais alvos desses dois grupos, desse grupo que era a burguesia. Então, as críticas dos liberais se estendiam ao absolutismo dos reis, certo ou errado? A igreja, Mateus, sim, seu misticismo, controlando a sociedade, mantendo-a nas trevas da ignorância. E um terceiro grupo aí, ó, que tinha privilégio, não pagava impostos, dizia que tinha sangue azul. Quem são esses caras? Os nobres. Então também se estendia a nobreza. Muito bem. É assim que nós vamos ver o surgimento do pensamento liberal. Tempo e espaço. Onde surge o pensamento liberal? Em que continente? Europa. Em que período? Idade. Qual é o período da Idade Moderna? Agora, século XV e o século XVIII. Por último, quando é que o pensamento liberal começa a ganhar consistência? Século XVIII. Fácil? Vão se esquecer? Vão cair em pegadinha?
Tinha liberalismo na Idade Média? Tinha liberalismo na Idade Antiga? Quando que começa? Muito bem. Então agora vamos lá fazer um exercício aqui. Nossa, eu tenho 1 minuto. Deixa eu ver aqui onde eu joguei. Página 76, exercício 1. Galerinha, só uma coisinha. Eu vou fazer o exercício 1 da página 76. Faz um círculo aí no exercício 4, que está em cima. Não é o 4? Faça em casa. Faça em casa esse aí. Tá dentro desse mesmo tema que nós estamos trabalhando. Beleza? Não vai dar tempo? Eu faço esse aqui com vocês. A gente já encerra a nossa brincadeira. Bom. Acharam? 76, exercício 1. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modos diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir e afirmar e conservar as leis. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicadas, respectivamente, em 1689, nós tínhamos que forma de governo? Monarquia absolutista. É isso que a gente tem que procurar, então? Então, olha lá, redução, ele está falando da redução da influência do Papa, da limitação do poder do soberano, absolutismo? Sim ou não? Sim, muito bem. Então, letra B, aqui é a resposta da nossa questão. Criaturinhas, para vocês, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.